ganhando pouco. Se você está endividado e acredita que o seu problema é ganhar pouco dinheiro, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. Ganhar mais dinheiro nem sempre resolve o problema das dívidas. Todos os dias existem pessoas que recebem 2, 3, 5 ou até 10 vezes mais do que você e continuam endividadas. Isso acontece porque sair das dívidas não depende apenas da renda. Depende principalmente da estratégia utilizada. E é justamente aí que a maioria das pessoas erra. Quando se vê cercada por boletos, parcelas, empréstimos, cartão de crédito e contas atrasadas, a primeira reação costuma ser tentar apagar incêndios. Paga uma conta aqui, atrasa outra ali, faz um empréstimo para cobrir outro, usa o cartão para resolver um problema imediato. E sem perceber entra em um ciclo que parece não ter fim. Mas a boa notícia é que existem métodos que podem ajudar você a sair dessa situação de forma organizada. Métodos utilizados por especialistas em finanças e que funcionam justamente porque seguem uma lógica clara. Neste vídeo vou mostrar os principais deles, explicar as vantagens e desvantagens de cada estratégia e ajudar você a identificar qual faz mais sentido para a sua realidade. E já adianto uma coisa, muitas pessoas descobrem que poderiam ter saído das dívidas muito antes se conhecessem essas estratégias. Então vamos começar. Método Bola de Neve. O primeiro método é conhecido como método Bola de Neve. Esse é provavelmente o método mais popular quando falamos sobre quitação de dívidas. O motivo é simples, ele é extremamente fácil de aplicar. O funcionamento acontece da seguinte forma. Você lista todas as suas dívidas da menor para a maior, sem considerar os juros. Depois continua pagando o valor mínimo das demais dívidas e concentra todo o dinheiro extra disponível na menor delas. Quando essa dívida é quitada, você pega o valor que estava usando nela e direciona para a próxima da lista. E repete esse processo até eliminar todas as dívidas. Mas por que tantas pessoas gostam desse método? Porque ele gera vitórias rápidas. Imagine uma pessoa que possui 5 dívidas diferentes. Se ela consegue eliminar a menor já nos primeiros meses, passa a ter uma sensação real de progresso. Ela vê que está avançando. Isso aumenta a motivação para continuar. E quando falamos de organização financeira, motivação é algo muito importante. O ponto negativo é que esse método nem sempre faz você economizar mais dinheiro em juros. E é justamente aí que entra o próximo método. Método Avalanche. Diferente da bola de neve, aqui você não organiza as dívidas pelo valor. Você organiza pela taxa de juros, da maior para a menor. O objetivo é atacar primeiro a dívida que mais consome o seu dinheiro. Na prática, você continua pagando o mínimo das demais e direciona todo o recurso extra para a dívida com os juros mais altos. Depois que ela for eliminada, passa para a próxima. A principal vantagem desse método é financeira. Como você está eliminando primeiro as dívidas mais caras, normalmente acaba pagando menos juros ao longo do tempo. Por isso muitos especialistas consideram essa estratégia matematicamente mais eficiente. No entanto, existe um detalhe. Às vezes a dívida com maior juros também é uma das maiores. Isso significa que você pode levar mais tempo para perceber resultados visíveis. Por isso algumas pessoas preferem a bola de neve, enquanto outras preferem a avalanche. Nenhum método é perfeito para todo mundo. Tudo depende do seu perfil. Unificação de dívidas. Agora existe uma terceira estratégia que muitas pessoas ignoram e que pode simplificar bastante a vida financeira, a unificação de dívidas. Quando alguém possui várias parcelas, vários boletos e vários credores diferentes, controlar tudo isso pode se tornar extremamente complicado. Nessas situações, algumas instituições financeiras oferecem a possibilidade de consolidar as dívidas em uma única operação. Ou seja, em vez de várias contas separadas, você passa a ter apenas uma parcela mensal. Isso facilita o controle financeiro e reduz as chances de atraso por esquecimento. Mas atenção! A unificação só vale a pena quando as condições realmente são melhores. Antes de aceitar qualquer proposta é fundamental comparar taxas de juros, valor total pago e prazo do contrato. Porque o objetivo não é apenas facilitar os pagamentos. O objetivo é reduzir o impacto da dívida no seu orçamento. Negociação de dívidas. Agora vamos falar sobre uma estratégia que pode gerar uma economia enorme e que muitas pessoas simplesmente ignoram: a negociação.
Muita gente acredita que o valor da dívida é definitivo e que não existe nada que possa ser feito. Mas na prática não é assim que funciona. Quando uma empresa ou instituição financeira percebe que existe risco de não receber o valor devido, ela geralmente prefere negociar do que não receber nada. Por isso é muito comum encontrar descontos significativos em determinadas situações, principalmente em dívidas que já estão atrasadas há algum tempo. Mas aqui existe um erro que muita gente comete. A pessoa recebe a primeira proposta e aceita imediatamente, sem pesquisar, sem comparar e sem tentar melhorar as condições. Antes de fechar qualquer acordo, procure entender exatamente qual é o valor original da dívida, quanto foi acrescentado em juros e quais são as condições oferecidas. Muitas vezes uma simples conversa pode resultar em descontos relevantes. Outra dica importante é nunca assumir uma parcela que não cabe no seu orçamento. Porque não adianta conseguir um desconto excelente e depois não conseguir manter os pagamentos. O objetivo da negociação não é apenas reduzir a dívida. É criar um acordo que você realmente consiga cumprir. Criando espaço no orçamento. Mesmo depois de negociar uma dívida, muitas pessoas continuam enfrentando dificuldades financeiras. E isso acontece porque o verdadeiro problema não estava apenas na dívida. Estava no orçamento. Imagine que seu salário é como um balde cheio de água. Se esse balde tiver vários furos, não importa quanta água você coloque dentro dele, ela continuará vazando. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas acreditam que o problema é apenas ganhar pouco. Mas quando analisam os gastos com atenção descobrem que parte do dinheiro está indo para despesas que poderiam ser reduzidas ou eliminadas. Assinaturas esquecidas, compras por impulso, taxas bancárias, serviços pouco utilizados e pequenos gastos diários. Separadamente eles parecem inofensivos. Mas juntos podem representar uma quantia considerável todos os meses. Por isso, uma das atitudes mais importantes para quem quer sair das dívidas é mapear os gastos. Anote tudo, sem exceção, durante pelo menos 30 dias. Quando você enxerga para onde o dinheiro está indo, fica muito mais fácil identificar oportunidades de economia. E o dinheiro economizado pode ser direcionado para acelerar a quitação das dívidas. Parar de pagar para negociar depois. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: pare de pagar a dívida e espere a empresa oferecer um grande desconto. Essa estratégia realmente existe. E em alguns casos específicos algumas pessoas conseguem negociar valores menores após determinado período. Mas existe um ponto extremamente importante. Muitas pessoas na internet falam apenas dos possíveis benefícios e esquecem de explicar os riscos. Quando você deixa de pagar uma dívida, pode enfrentar juros maiores, negativação do nome, restrições de crédito e outras consequências financeiras. Além disso, não existe garantia de que a negociação futura será tão vantajosa quanto você imagina. Por isso essa estratégia exige muito cuidado. Não deve ser tomada por impulso nem baseada apenas em relatos encontrados na internet. Cada situação financeira é diferente. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Por isso é fundamental avaliar todos os riscos antes de tomar qualquer decisão. Orçamento fechado. Agora chegamos ao ponto mais importante de todo este vídeo. Você pode usar o método bola de neve. Pode usar o método avalanche. Pode negociar. Pode conseguir descontos. Pode consolidar dívidas. Mas se você não controlar o seu dinheiro, as dívidas podem voltar. É por isso que especialistas em finanças insistem tanto na importância do orçamento. O orçamento funciona como um plano. Ele mostra quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai e quanto sobra para seus objetivos. Sem esse controle, as decisões financeiras passam a ser tomadas no improviso. E o improviso quase sempre custa caro. Uma forma simples de começar é dividir seus gastos em categorias: moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer e dívidas. Depois compare o que está sendo gasto com aquilo que realmente é prioridade neste momento. Quanto mais clareza você tiver sobre seus números, melhores serão suas decisões. Conclusão: se você chegou até aqui, percebeu que não existe uma única estratégia perfeita para todas as pessoas. O método bola de neve pode ser excelente para quem precisa de motivação e resultados rápidos. O método avalanche pode ser ideal para quem deseja economizar mais dinheiro em juros.
A unificação de dívidas pode simplificar a organização financeira. A negociação pode reduzir significativamente os valores devidos. Criar espaço no orçamento pode acelerar todo o processo. E o orçamento fechado é o que garante que o problema não volte no futuro. O mais importante agora não é decorar todas essas estratégias. É escolher uma delas e começar. Porque muitas pessoas passam anos procurando a solução perfeita, enquanto outras começam com o que tem disponível e avançam pouco a pouco. E no final, quem avança costuma chegar muito mais longe do que quem apenas espera pelo momento ideal. Sua situação financeira atual não precisa definir o seu futuro. Mas a decisão que você tomar hoje pode definir onde estará daqui a alguns anos. E quanto antes você começar, mais rápido poderá recuperar sua tranquilidade financeira.